Graça e paz, seja bem-vindo ao quinto dia de 31 dias com Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 5. E no capítulo de número 5 é tocado um assunto que talvez seja um dos mais atuais e mais difíceis de se lidar na nossa geração. O capítulo 5, logo no início, Salomão ele vai tratar de algo que talvez, o que me parece é que ele viveu isso muito intimamente na sua vida. Quando nós olhamos para Salomão, Salomão foi um rei sábio que recebeu de Deus muita riqueza, muita instrução. A Bíblia fala que no tempo de Salomão não houve guerra no meio de Israel. Salomão viveu em paz, podendo construir, adquirir bens, e nisso que Salomão viveu, ele teve também diversos relacionamentos. Salomão possuiu muitas mulheres, e no capítulo 5, Salomão vem falar sobre algo perigoso, sobre algo muito delicado, que se chama sedução. O capítulo de número 5, quando nós lemos o verso de número 3, diz assim: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o fel e cortante como uma espada de dois gumes. Talvez a sedução em si ela não seja um pecado, mas a sedução posta e desenvolvida no lugar errado, ela é muito perigosa. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que ambos vivam juntos, ambos possam trocar carícias, possam desenvolver amor, afeto, vínculo e até mesmo chegar ao ponto de se procriar sobre a terra. Isso foi uma ordem do próprio Deus. Então, existe um lugar para a sedução, existe um lugar para essa demonstração de afeto e amor. Porém, a nossa geração, o nosso tempo, nós vamos perceber que a sedução ela tem sido incentivada, a sedução ela tem sido desenvolvida fora do tempo, a sedução ela tem sido muitas vezes usada de maneiras terríveis. Hoje, um dos mercados que mais cresce no mundo é o mercado pornográfico. E a gente sabe que isso tem destruído tantas famílias, tantas casas, tantos relacionamentos. Pessoas que têm entrado nesse vício, e por estar nesse vício perderam o afeto natural, o contato natural. Talvez esse não fosse um assunto que você gostaria de ouvir, mas não tem como a gente fugir daquilo que a palavra está dizendo. E a palavra está dizendo que a sedução fora do lugar, ela é uma armadilha, ela é algo danoso, ela é algo prejudicial para que a gente viva a vida abundante que o Senhor tem para nós. A sedução ela tem um lugar para ser praticado. E esse lugar não é em público, esse lugar não é de maneira informal, esse lugar não é um lugar sem compromisso, sem honra e sem respeito. Não, a sedução, o amor, a troca de afeto, tem um lugar que é o casamento, que é o relacionamento ali de aliança. E nós precisamos observar isso, porque, felizmente, no nosso tempo, a gente tem visto uma sedução ser praticada fora do tempo. E as consequências que tem advindo sobre nós são das mais nocivas possíveis. Salomão ele mostra que os lábios da mulher são como o mel, suaves como o azeite, mas o seu fim é amargo. O que Salomão está querendo dizer para a gente é que a sedução ela nunca se apresenta de uma maneira feia ou indesejável. Pelo contrário, para algo ser sedutor, tem que ser atraente, tem que ser desejável, tem que ser belo aos olhos, bom e agradável aos ouvidos. A sedução ela sempre vai vir revestida de beleza, de enfeites e encantos. Mas infelizmente o que está por trás dela não é tão agradável assim. E nós só descobrimos isso depois de experimentar. É uma propaganda enganosa. O conselho de Salomão é que diante dessa tentação, diante desse apelo, a única saída é fugir. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus dando instruções a respeito da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz assim: orem, peçam ao Pai, não nos deixe cair em tentação. Quando nós vamos para a tradução literal desse texto, a palavra ali no original não é simplesmente não nos deixe cair, mas nos afaste do lugar de tentação. Nós olhamos o exemplo de José no Velho Testamento, quando é ali seduzido pela mulher de Potifar. O que ele faz? Ele foge. Nós precisamos ter esse cuidado. E parece que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se sente pronto. Não, eu sei lidar com a situação, eu sei reagir, eu não vou cair mais nisso. Mas o que a Bíblia nos ensina é fugir da aparência do mal. E Salomão vai dizer isso no verso de número 7, quando ele fala: e agora, meu filho, escute o que eu te digo,
e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela. Com certeza, eu e você temos boa consciência das áreas que são mais frágeis na nossa vida, das áreas em que nós temos menos controle, onde o nosso desejo, o nosso impulso, né, nós perdemos um pouco esse domínio próprio. E o que o Senhor nos ensina é que fujamos desses lugares, onde somos mais vulneráveis. Não nos coloquemos a nós mesmos à prova. Não, vamos fugir desse lugar, porque são batalhas que dificilmente nós vamos vencer se permanecermos expostos. Mas o capítulo de número 5, ele não vai falar apenas dessas coisas tão maléficas, não. Ele vai falar de algo muito importante que eu e você devemos aprender. Valorizar a fidelidade. Em um tempo, né, que alguns estudiosos vão dizer que é chamado de sociedade líquida, onde tudo se desfaz com muita facilidade, falar em fidelidade e aliança talvez seja um negócio que parece ser obsoleto ou difícil de compreender ou aceitar. Mas entenda, a fidelidade ela é preciosa e Deus valoriza isso. E Deus nos incentiva a viver uma vida de fidelidade e experimentar dos benefícios que a fidelidade nos traz. Por isso, quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 5, a partir do verso 15, entenda bem o que Salomão vai dizer. Ele fala assim: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Porque você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Nós precisamos, né, aprender a construir relacionamentos, alianças duradouras. Hoje, é claro, nós vivemos num tempo que isso está cada vez mais difícil. Isso é um cumprimento da palavra, o esfriamento do amor, esse distanciamento, as ofensas que parece que estão cada dia mais notórias, as pessoas se afastam, se ofendem, se magoam facilmente, mas o que o Senhor nos ensina é nutrir relacionamentos duradouros. Salomão, especificamente aqui, ele está falando do relacionamento conjugal. Se você tem a sua esposa, valorize, honre, ame-a e seja fiel a ela. Da mesma forma, a mulher deve fazer para com seu marido, pois da fidelidade se colhem muitos frutos. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e até o próximo dia com Provérbios.